Vou chamar aqui, antes a gente, só uma introdução, a gente tem falado muito de ecossistema de inovação com um jeito cooperativista, movido a propósito, né? E vou chamar aqui uma startup que não é uma cooperativa, mas tem muito interesse pelo cooperativismo, é um negócio de impacto e tem valores e propósito muito aderentes ao que as cooperativas têm. E é esse tipo de empresa, esse tipo de startup que a gente acredita que as cooperativas, às vezes, precisam se conectar e precisam até admirar, porque às vezes a gente vê admirações em algumas plataformas que estão gerando umas externalidades que não são muito boas e que, na minha opinião pessoal, não tem muito a ver com os valores que a gente prega no cooperativismo. E o App Justo, para a gente admira muito o trabalho deles e é uma startup que a gente fica muito feliz de trazer aqui para vocês conhecerem também, que a gente acredita muito no modelo de negócio de impacto deles. Então, vou chamar aqui na frente o Rogério Nogueira, fundador do App Justo. O tema da palestra dele é como escalar uma plataforma com propósito, a experiência do App Justo. Rogério, boa palestra. Obrigado pelo convite, Gustavo. Bom dia, pessoal, tudo bom? Luiz, sua apresentação foi incrível. Vou tentar fazer o meu melhor para manter o nível aqui. Parabéns, gostei muito. Gente, sou do App Justo, tá? App Justo, vou explicar um pouco mais depois, mas é um negócio social que visa trazer equilíbrio para a economia de plataforma, mais especificamente o delivery, tá? E fiquei muito feliz quando o Gustavo convidou, porque a gente sai muito do DNA tradicional de startups e a gente se aproxima muito de comunidade, de coletividade. A gente namora bastante aí pensando até como começar a se unir ainda mais com a parte do cooperativismo. Então, a gente vai falar aqui sobre marketing, a gente vai falar aqui sobre crescimento, a gente vai falar aqui sobre senso de comunidade, que é uma coisa que a startup fala todo dia. Entendeu? Como escala, como escala, como escala. E, no nosso caso, a resposta são muito alinhadas com os princípios cooperativistas. Então, por isso que ela está indo nessa linha de crescimento a partir de uma construção coletiva. Então, já começou coletivamente com 6 amigos, né? Então, eu e o Saulo, a gente já trabalha junto há 10, 12 anos, a gente já teve outras startups, a gente já vendeu startup, e a gente se uniu aqui com o Ítalo, com o Dani, com o Edu, com o Fuse, pessoas extremamente complementares e diferentes em todos os aspectos, só que a gente tinha algo em comum, né? O Saulo convidou todos nós. Eu e o Saulo, a gente já vinha conversando sobre economia de plataforma, vou falar já mais, sobre monopólio, sobre problemas reais da sociedade atual. Tá? E dentro disso, a gente começou a desenhar alternativas e pensar como a gente resolve problemas que a sociedade moderna está causando. Então, a partir da ideia de 6 amigos que se uniram e começaram a construir aqui, ideia de programador, a gente tem o Saulo e o Dani, daí temos advogado, uma pessoa com experiência em operações, eu que estou na parte de BizDev, o Ítalo que é designer, a gente começou a construir essa startup. E a gente criou uma tecnologia open source que nasceu para ser uma alternativa em prol de melhor distribuição de renda, uma maneira de combater a precarização dos trabalhadores, de ter uma sociedade, um capitalismo mais igual, com menos desigualdade social. A tecnologia está aqui, gente, para ajudar a gente. Tá? Só que se a gente não trouxer equilíbrio, se não existirem alternativas, a gente vai acabar precarizado. Então, um app justo é mais do que um app de entrega, gente. A gente é um movimento que articula uma rede com todas as partes interessadas para somar esforços. Por isso que tem tanto a ver com o cooperativismo. E juntos a gente criou essa plataforma mais justa, democrática e responsável. Então vamos para o assunto aqui, que é como escalar. Né? Como é que eu faço uma startup, um negócio, o seu projeto dentro da empresa dar certo, ganhar corpo, começar a andar mais rápido. Né? Então, primeiro é resolver um problema. Né? Como escalar? Começa a resolver um problema. Uma startup, um negócio, um projeto, ele tem que resolver um problema real. Tá? Por mais que esse, às vezes, problema não está tão claro para as pessoas, mas quem ali já está desenhando ele, já imagina a solução que ele está resolvendo, como a gente viu aqui com o CoffeeCoin. Tá? Então, o problema é o que há de errado com o delivery. Por que as pessoas estão fazendo protesto? Por que os restaurantes estão reclamando tanto? Tem alguma coisa errada aqui. Então, a gente foi entender o problema. Primeira coisa que a gente identificou foi monopólio. Gente, monopólio é uma coisa que todo mundo aqui tem que estar atento. Está barato comprar carne?
Então, por que não está barato comprar carne? Porque comprou-se um monte de pequenos frigoríficos, quebrou um monte com a concorrência, que ficou muito desleal, e daí a gente tem poucos players, um monopólio, um oligopólio, que daí escolhe, eu quero vender para o mercado interno, ou o real que está desvalorizado, está valendo mais a pena para mim vender para a Europa, para a Ásia, para a Arábia, para a China, e daí a gente acaba tendo que pagar o preço lá de fora. Tá? Então, o monopólio, ele impõe muito poder, né? E é um modelo econômico. Quem chega no monopólio já tem na cabeça dele uma coisa que, assim, que já almeja a concentração de poder, já está preocupado somente com os investidores, com os sócios, né? E no caso do monopólio da economia de plataforma, ele criou um modelo sem autonomia, tá? Nem alternativa. Então, a gente está vivendo uma era, gente, de pessoas mal remuneradas e instrumentalizadas. São milhões de pessoas que são impactadas diariamente. Gente, o que eu estou falando aqui, a gente ouve de alerta de clima, a gente ouve de um monte de alerta de problema. Eu estou alertando aqui sobre um problema, as plataformas, com o monopólio, pegam as pessoas e instrumentalizam elas. Se não existir alternativa, nossos irmãos, primos, amigos e amigas, filhos, vão trabalhar de maneira precarizada e sem autonomia. Por isso que a gente tem que ajudar muitas alternativas. Tá? Vou falar um pouco mais sobre essa questão da autonomia aqui, né? Então, beleza, vem a gig economy, então, com essa promessa de liberdade. Então, existe a economia de plataforma, certo? Só deixa eu ver uma coisa, é isso. Existe a economia de plataforma, que é quando pessoas fazem negócio através de uma plataforma. Você vende um produto ou um serviço através de uma plataforma, certo? E alguém contrata esse produto ou serviço. Só que existem plataformas que não existe autonomia. E aí que começa. Tá? Dentro do mercado de plataformas existe a gig economy. A gig economy é traduzida no Brasil como economia dos bicos. É o profissional autônomo. E daí, dentro da economia dos bicos, você pode contratar um pintor, um programador, um músico, qualquer tipo de pessoa. Mas também são profissionais autônomos os motoristas de aplicativo e os outros pessoal de delivery e assim por diante. Muita gente entra com o sonho da liberdade, que é um ponto muito positivo da tecnologia. Eu trabalho na hora que eu quero, pelo valor que eu quero, mas isso acontece com a autonomia. Porque quando há monopólio, isso se inverte. Né? O que acontece? Cada vez mais negócios e trabalhadores dependem da plataforma para sua fonte de renda. E com o mercado dominado, todos se veem sem opção e precisa se submeter a regras e taxas impostas. Então, esse é o problema que a gente está resolvendo. Só para deixar mais clara essa questão da autonomia. Na autonomia, o programador, a diarista, o pintor, define o valor do próprio serviço. Ele sabe qual que é a taxa da plataforma. Pega o trabalho que quiser e quando puder. E esse tipo de trabalho autônomo ele tem muito lado positivo. Tem alguém que precisa cuidar do pai, da mãe, de um filho, não consegue trabalhar, se locomover até uma empresa, desincha as metrópoles, distribui renda pelo Brasil. Tá? Então, a tecnologia pode ajudar e muito. Então, aqui tem alguns exemplos de plataformas. O Airbnb é uma, o Get Ninja, para você contratar qualquer tipo de profissional, é outra. Né? O Dog Hero, pessoas que cuidam do seu cachorro, é economia de plataforma. Só que existem algumas que não têm autonomia, e eu não sei se vocês sabiam disso. Nessas aqui, o algoritmo que diz quando você vai ganhar. Você não sabe quando você pegar uma corrida, quando você pegar uma entrega, assim. Você não define, eu quero trabalhar ganhando R$5, R$10. Não tem essa autonomia. Você é um profissional autônomo que não define quando você vai ganhar. Você também não define, por exemplo, se você não pegar uma corrida, você é penalizado. Você pode ser bloqueado, você pode ser suspenso, ou do dia para a noite não consegue mais levar o leite para casa. Então, antes de criar o App Justo, a gente estava olhando esse problema e a gente criou essa tese de que existe economia de plataforma com autonomia e economia de plataforma sem autonomia. Então, vamos voltar para aquela coisa, vamos pegar de instrumentalizar o ser humano, que é um problema gravíssimo que todo mundo tem que se preocupar, porque a gente vai pagar a conta. Tá? Essa geração já está pagando e a próxima geração mais ainda. Aquela história de um engenheiro virou motorista de Uber que o pessoal faz piada, o pessoal de stand-up comedy faz piada. Gente, isso não é piada. É a gente voltando para aquele filme do Charlie Chaplin, que todo mundo só fica assim. De que adiantou estudar, de que adiantou aprender.
você vai virar no final, vai para o moedor de carne e fazer o que tem que fazer sem definir o seu valor, sem definir o quanto você vai trabalhar. Tá? E aí, então, que começa uma construção coletiva. Então, como escalar de novo, mas a primeira coisa para escalar é ter objetivos alinhados. Tá? E aí está muito alinhado com o cooperativo. Então, a gente começou numa co-construção, ficou quase um ano nessa co-construção, primeiro como modelo de negócio, depois entender esse problema da autonomia que eu expliquei para vocês, depois começamos a colocar a mão no código de uma maneira ainda part-time, assim por diante. A gente falou com 250 restaurantes, 120 entregadores. A gente foi focus groups com 17 restaurantes, a gente falou com associações, sindicatos, a gente foi escutar. E as regras da plataforma foram definidas coletivamente. O app justo, hoje, o que vocês veem, que eu vou mostrar já como regra, já foi definido coletivamente. Tá? Então, outra coisa que foi definida coletivamente é o propósito e o manifesto da empresa. Então, autonomia e participação. A gente se inspira muito no princípio cooperativista. Preço e autonomia aqui entra muito na definir as condições do próprio serviço. Trabalhar quando quiser, pegar a corrida que você quiser. Tá? Preço justo, você define o valor do próprio serviço e a gente conseguiu viabilizar um modelo que todo mundo ganha mais. Melhor do que ganhar mais, todo mundo ganha o que é justo. Porque às vezes você quer pagar muito para um, você está, de repente, prejudicando o outro ou a coisa não se equilibra. O justo é quando as duas partes se entendem. Tá? Crescer de forma ética e sustentável. Vocês devem ver vários casos de startups aí que viram unicórnios, só que, não sei a quem sabe, eu sou nesse ecossistema de startups há bastante tempo, quantas faliram? E muitas faliram por culpa do venture capital ou dos investidores que queriam um crescimento a qualquer custo, coloca cupom, vamos fazer a coisa, só que daí o negócio fica insustentável, o dinheiro acaba. Então, foi legal quando explicou a diferença dos stablecoins. Então, ter um blockchain com lastro e com uma coisa que não é de promessa especulativa, gente, faz muito mais sentido. E eu faço essa correlação aqui. A gente está crescendo porque a gente tem objetivos alinhados, um modelo de negócio que atende a todos. Não é porque eu estou dando cupom. O cuponeiro adora cupom, mas ele continua com você na hora que você para de dar cupom. O negócio para de pé sem cupom. Então, a gente desenha um modelo totalmente diferente. E por mais simples que pareça, é uma inovação até para o meio de startups, que às vezes está viciada demais numa mentalidade que poucos dão certo. Entendeu? Criação de um bem coletivo. Como eu disse no primeiro slide, o App Justo tem o código fonte livre. Eu convido todos vocês a entrarem lá no GitHub, ao nosso site, verem nosso código. O código é importante porque ele garante o item 5, que é a transparência. Então, tudo que eu vou falar para vocês, se alguém, de repente, quiser saber mais ou até desconfiar, vê lá no código. O código não mente. Tá? Então, a transparência ela é muito importante para a gente. E o bem coletivo, porque a gente já é open source, a gente já tem alguns módulos, estamos disponibilizando o Open Data. É muito importante que políticos, acadêmicos, jornalistas, qualquer pessoa interessada no assunto, outros empreendedores, consigam saber quantas pessoas trabalham, quanto ganha, quanto se desloca. Um monte de informação. É claro que a gente não vai colocar dados sensíveis, não tem dado de ninguém lá. Mas, assim, dados concentrados por região, porque daí a gente consegue, com Open Data, criar políticas públicas adequadas para o que está acontecendo. E a gente é alinhado aos ODS 8 e ODS 10, né? Que é o trabalho decente, crescimento econômico e também a redução da desigualdade social. Beleza? Vamos lá. Então, só lembrando que eu falei aqui para vocês, objetivos alinhados. Estamos falando sobre isso aqui. Primeira questão, se a gente se propõe aqueles compromissos, aquelas ODS, quais são os nossos objetivos? Para o entregador, o nosso objetivo é maior ganho comparado com as outras plataformas por quilômetro. A gente mede isso, está disponível. Os restaurantes, mais vendas, maior lucratividade pela menor taxa. Então, ele tem que ter a melhor lucratividade naquele produto pela menor taxa. E um que a gente está medindo, mas a gente ainda é o único que a gente ainda não validou, que é mais vendas ao poder oferecer um preço mais competitivo. A gente ainda é pequeno, então ele ainda não está tendo um volume de vendas maior do que nos outros apps. Do consumidor, o consumidor paga menos pelo produto.
espera aí, ganha mais com lucro e paga menos. É isso aí, vamos falar mais sobre isso já já. Essa é a ideia, gente. A gente criou um modelo onde, disponibilizando tecnologia com regras e taxas justas, e no caso da Pijusto, a nossa remuneração é de 5%. É assim que a gente se paga. Os outros apps chegam a 27% para os pequenos e médios. Quem sabia quanto um restaurante paga de taxa para os aplicativos de delivery? 1, 2. Gente, quem tiver um amigo de restaurante, ele está pagando 27%. Se o imposto já é alto, uma coisa que eu escuto muito é que ele paga mais para o app do que eles pagam de aluguel. E a tecnologia devia estar aqui para ajudar a gente. Qualidade de vida, tudo mais. Então, a gente viabiliza com o que a gente acha justo. Dessa maneira, o restaurante tem maiores margens, que é a nossa métrica, lembra? E conseguem cobrar menos. Tem 22% na mesa aí. Então, eles conseguem o quê? Repassar valores menores para os consumidores. E daí, com isso, os consumidores conseguem valorizar os entregadores que ganham mais. E na conta total, dependendo do valor do ticket, 40, 50, dependendo de quanto o restaurante cobrou mais, eles economizam. Eu fiz um pedido, há 2 semanas atrás, que no outro app estava R$ 92,00 tudo, comida mais o frete. O frete estava R$ 6,99. E eu fui fazer um pedido lá, comparei e fui fazer no App Justo. O mesmo pedido, idêntico, no mesmo restaurante, eu paguei R$ 78,00, o valor da comida, e pagando R$ 10,00 para o entregador. Tá? Então, simples assim, gente. Bom para todos. É muito legal, porque hoje um restaurante que faz 600 pedidos, ele está economizando, em média, R$ 10.000. É um dinheiro para ter um pouco de lucro, para contratar pessoas, pagar um funcionário, ajudar no aluguel. Então, é muito tangível o nosso impacto social. Consumidores pagam até 30% a menos. Então, quem quiser, convido aí a baixar o App Justo. Tá? O nome é tudo junto, tá? App Justo, aqui, mas é escrito junto. Põe algum endereço de São Paulo, a gente, por enquanto, só está operando em São Paulo, estamos trabalhando para vir para BH agora, inclusive. Se vocês quiserem na cidade de vocês, como é que o App Justo faz para uma cidade? A gente olha cadastro. Onde tem um volume mínimo de cadastro, principalmente restaurantes, a gente libera a tecnologia. Então, assim, está à disposição. Só que a gente precisa de uma quantidade mínima para equilibrar a rede. Porque se eu tiver faltando ou restaurante, ou consumidores, ou entregadores, ferrou. Então, mas quem quiser, baixa, coloca o endereço de São Paulo e vocês vão ver essas porcentagens ao lado. Isso aqui é desconto? Não, o App Justo não trabalha com desconto. O App Justo é contra cupom. Essa cultura de ganhos artificiais, do black fraud, aumenta para parecer que ganhou, é uma cultura que já está instituída, mas é uma das culturas que o App Justo está trabalhando para mudar. Então, esse valor, na verdade, é a diferença média de preço que esse restaurante pratica aqui no App Justo e nos outros apps. Daí você vai lá, compara, olha, tal. E é isso. E até 30% a mesmo. Mas por que 30%? Porque lá na outra ele tem que pagar cupom também. Isso vocês não sabiam, né? Se ele quer aparecer mais para cima, para poder ter venda, fica lá. Quanto você vai dar de cupom? Você vai subsidiar frete? Não sei se vocês sabiam, mas tirando os restaurantes exclusivos, que é uma prática super nociva também, monopolista, os restaurantes são coagidos a bancar o cupom. É eles que bancam. Por que a plataforma precisa bancar o cupom, gente? Já tem o monopólio. Não preciso mais queimar dinheiro. Entendeu? Eu já cresci, eu já dominei. Eu já comprei ou quebrei meus concorrentes. Eu não preciso. Agora, restaurante, se você não der o cupom, você vai ficar lá embaixo. O usuário provavelmente não vai descer ali o scroll da tela até chegar em você. Você não vai ter pedidos. Olha que relação tensa, né? E, gente, o entregador da App Justo hoje está ganhando, em média, R$ 11,88 por corrida, isso sem contar as gorjetas. Porque esse público inicial da App Justo, que a gente chama de consumidor consciente, costuma ainda valorizar eles com gorjeta. Tá? Então é isso. Aqui que está o nosso impacto social, onde todos ganham. E o App Justo, obviamente, ganha também. Tá? Então, cara, o que ajudou essa construção coletiva? Uma rede de apoio. Então, a gente tem hoje aí quase 40 voluntários, ajudam quando podem, do jeito que pode, em comunicação, estratégia, entregadores, growth, tech, tal. A gente também teve muita gente, entre elas, aqui você já deve ter visto esse logo, né, do Observatório de Cooperativismo, ou Cooperativismo de Plataforma. Ele não está aqui hoje, o Rafael Grohan, mas é uma pessoa que muito me ensina, muito me inspira, não só ele, mas todos os conteúdos que o Observatório. E o nosso código-fonte está aqui também. Tá? E já que a gente está falando de código-fonte,
Quem aqui já entrou no site do Connect Me, que é quem está organizando aqui essa plataforma, com o Gustavo, conecta.me, o Instagram é conecta.me ou conecta.cop. Gente, lá eles criaram o radar das cooperativas. Eles fizeram um mapeamento de tecnologias e inovações para a cooperativa. O App Justo está lá também. Tá? Então, quem não estava ligado do radar de cooperativas criado aqui pelo Conecta já fica sabendo. Então, tudo foi sobre construção coletiva e aliança. E essa é uma maneira de escalar, gente, juntos. Tá? A gente tem uma equipe super comprometida, a gente está em 24 pessoas agora, estamos em 7 estados, então temos 2 pessoas no Rio Grande do Sul, pessoas no interior do Rio de Janeiro, de São Paulo, temos pessoas em João Pessoa, Recife, Fortaleza. Então, a gente é bem diverso, tudo online, porque a gente tem que fazer uma empresa caber em 5%. Tá? Então, tudo foi pensado para caber em 5 pessoas. E todo mundo que entrou é muito legal, porque a gente olha muito o fit cultural. Né? Outra coisa, então, como escalar, terceiro ponto é validar o mercado e o produto. Beleza, eu tenho uma ideia boa, mas faz sentido? Eu estou realmente resolvendo um problema? Alguém vai pagar por isso? Alguém vai pagar nessas condições que foram criadas coletivamente? Então, você precisa ir para o mercado, ver se faz sentido para alguém. Ou, como dizem no mundo de startup, falha logo, começa e para. Então, primeira coisa que a gente foi validar é se esse número fazia sentido. E a gente viu que, realmente, restaurantes pagando menos taxas e oferecendo preços menores para os consumidores, ao mesmo tempo que os entregadores ganham mais, fazia sentido. E aí, o mais difícil era fazer o consumidor, está sendo, o mais difícil, é fazer o consumidor ver um frete de, às vezes, pode ser R$10 e comprar assim mesmo. Porque mesmo ele economizando, como assim eu vou pagar 10 no frete? O que é mais importante para você? O valor total ser menor ou, de repente, que é outra cultura, que é a cultura do frete grátis, da gente achar que aquele ser humano não vale nada. Ele é invisível para a gente. Não importa a gasolina, está se expondo, tudo mais. Então, a gente foi isso aqui. Ó, no case que eu falei lá do pedido de R$92 em um e R$78 no outro, o restaurante ganhou 4% a mais, o entregador ganhou 10%. Ponto interessante, o App Justo não fica com nada do valor do entregador, já vai direto. E isso é importante para escalar e ser coletivo. Para ele perceber, ó, não ganha em cima de mim. Entendeu? Está aqui para me ajudar. O consumidor, nesse caso, que era eu, economizei R$13,59 e o App Justo ganhou R$3,44 nessa transação. A gente fecha a conta? Não, a gente não fecha a conta, a gente hoje dá um prejuízo aí de uns 160 mil, mas é planejado. Tá? A gente quer, em 2 anos, também chegar no nosso ponto de equilíbrio financeiro. Só que imagine isso aqui com 200 mil pedidos. Tá? O maior concorrente faz 60 milhões de pedidos, ganhando 27%. Tá? Então, assim, a conta fecha, porque o mercado é gigante. Tá? Como eu validei mercado? Meu Product Fit e Market Fit. Né? O Product Fit é a validação do produto e o Market Fit é a validação do mercado, né? A proposta de valor e a experiência do usuário. Consumidores começaram a postar e elogiar nas redes sociais e compartilhar para mais pessoas e colocar stories e postar, nossa, economizei não sei quanto, nossa, o entregador ganhou mais. Tive o prazer de conhecer o Alexandre Carrasco, que hoje não o conhecia nem virtualmente, nem presencialmente, conheci ele ontem. E é legal, quando ele viu o App Justo, ele falou, eu sou consumidor do App Justo. Né? E ele gosta de um restaurante lá em São Paulo que passou por uma situação de segurança super crítica, né? Saiu na mídia, tudo, por causa de um problema da Cracolândia, um problema de segurança pública. E ele estava com a gente, esse restaurante que se chama Jaguar, então tem toda uma história, uma relação por trás de querer um ajudar o outro mesmo. Assim. E eu fiquei super feliz de ouvir os depoimentos, que ele faz pedidos, mas o Gustavo também soube que já faz os pedidos também. Então é muito legal, porque o boca a boca é o que está fazendo. Então, como escalar? Na nossa estratégia é a coletividade, é o bom para todos, é o boca a boca, é o crescimento orgânico. A gente não está indo na linha de startup. O App Justo nunca gastou em ads, o App Justo nunca fez um cupom. Só que todos meus coleguinhas lá dos coworkings que eu trabalho, que eu conheço, é muito louco, eles não conseguem pensar isso na hora de escalar. E vocês, gente, vocês são cooperativas. O quanto vocês estão fazendo um trabalho de comunidade dessa cooperativa? Como é que é o trabalho de relacionamento? Começo de novembro vai ter o CM Summit, o Community Managed Summit, é online, tá? É a escola de comunidade aqui do Brasil, embora o nome esteja em inglês, mas é do Brasil, vai ser tudo em português.
e tem a CM School, Community Management School, que também é em português, é brasileiro, só o nome é em inglês, que é curso sobre gestão de comunidade. E daí a gente teve a honra também de ser convidado. Por quê? Porque, na opinião deles, o AppJusto é o maior caso real de comunidade, porque a gente tem total alinhamento. A gente ainda, vou trazer já uma questão de ownership e tudo mais. Então, como escalar? Gente, vocês têm a faca e o queijo na mão, vocês são cooperativas. O quanto está todo mundo alinhado para um objetivo em comum. E eu imagino que muito, tá? Não é uma crítica, não, mas eu tenho certeza que tem N oportunidades aí de potencializar isso. Restaurantes super comprometidos e ganhando mais, e postando, e direcionando o cliente dele. Ó, se vai pedir, prefere pedir no AppJusto. Porque para ele é uma solução completa, já com entregadores, com taxas e regras justas, todos ordenados por taxas, regras que eles definiram. Os entregadores se sentem valorizados, vão lá, pegam os adesivos no restaurante, colam os adesivos nas bags deles, e eles ficam pressionando a gente, quando é que vai ter bag do AppJusto? E eu falo, não vai ter. Cara, eu não ganho nada de você, não quero ganhar nada de você, meu compromisso é você ser respeitado, valorizado e ganhar mais. Um dia eu até posso ter uma bag para vender, se você quiser, você compra e apoia o projeto. Só que eu não posso ficar gastando de bag, eu quero que todo o dinheiro vá para o seu bolso. Daí, se você vai comprar uma bag, se você vai comprar uma moto, se você vai pagar a escola do seu filho, então a gente vai entrar para um pilar depois que é de educação financeira. Tá? Então, o AppJusto não tem bag também. Assim. Então, indo para o quarto ponto, processos, tecnologia e planejamento. Não dá para escalar ou estar em Brasil inteiro se não tiver tudo muito redondo, gente. A gente é uma empresa de tecnologia, a gente é uma startup. O que define uma startup é muito o seu modelo de negócio novo e uma possibilidade de tração rápida. Tá? Então, a gente precisava se preparar. Então, a gente se inspirou muito num livro chamado The Traction Gap. Tem muita literatura, principalmente o Y Combinator, vou falar aqui uns nomes, né? Paul Graham, que é um dos caras da Y Combinator, ele tem 2 textos que eu li muito. Um chama Do Things That Don't Scale, faça coisas que não escalam. Onde ele defende que no início você fique muito dedicado a pôr a mão na massa para escutar, arrumar, ajustar. E o outro que você tem que se preparar para estar morto, para você não estar morto. É o texto da Alive, que agora que um monte de startup de tecnologia teve seus valores de mercado questionados e desvalorizaram um monte, ele falava sobre isso, você tem que ter caixa para 12 meses, você tem que estar preparado para sobreviver e tudo mais. E a gente, essa coisa do enxuto. Então, o que diz o Traction Gap? Ele tem as etapas, ideação, você começar um produto, ter o menor produto viável e tornar esse produto repetitivo. Então, um termo muito conhecido no mundo de startups é MVP. Não sei se alguém aqui já ouviu isso. Vamos fazer um MVP. MVP é o menor produto viável. A gente faz alguma coisa muito simples para testar. Tá? O que é o MVP do carro? Fazer as rodas? Não, o MVP do carro é um patinete. Porque o objetivo do carro é levar do ponto A ao ponto B. Tá? Então, o que eu faço de extremamente barato, tudo mais. Então, aqui no MVP, você já tem o menor produto viável para validar o seu market fit e o product fit. E depois existe um tempo adequado aqui para você ter um MVR. Mas muita gente não sabe pensar assim, que é o menor produto repetitível. Eu consigo fazer 10 vezes isso, 100 vezes isso, 100 mil vezes isso. Tá? O AppJusto já nasceu e a gente meio que já lançou a nossa versão quase que aqui. Por quê? Da mesma maneira, é Luiz seu nome, né? Eu não errei não, né? Da mesma maneira que o Luiz falou aqui, a gente tem que pensar a tecnologia, gente. Nossa, me deu um branco aqui que eu ia falar. Vou retomar minha linha de raciocínio, que eu já relembro o exemplo aqui também. Então, a gente tem que ter uma coisa muito repetitiva, um produto aqui bem pensado. Depois me fugiu o exemplo que eu ia dar, mas eu já volto aqui. A gente fez isso, se a coisa ser muito escalável, processos, isso e aquilo. Então, continuando aqui, na hora que eu lembrar, eu volto, perdão, gente. A gente saiu desenhando processos. Então, a gente tinha 6 pessoas, só que a gente já estava desenhando como é que é um atendimento, que tipo de dúvida que vai ter, o que vão perguntar mais, o que a gente vai fazer nesse caso. A gente desenhou um mapeamento de risco, a gente desenhou um produto com estorno, como é que eu cadastro um restaurante, entendeu? Tudo que era os principais processos da empresa, a gente já saiu desenhando e a gente atualiza isso iterativamente, que é outro termo aí do metodologias ágeis, que é ser iterativo e incremental. Então, a gente faz o melhor produto viável e vai a cada iteração enriquecendo ele.
Então, a gente desenhou muito processo. A gente tem muito processo na empresa. Assim, é muito engraçado isso, para uma empresa tão nova. A gente ficou 8 meses operando sem preocupar em crescer. Sem preocupar em crescer. Por quê? Porque no segundo mês a gente começou a se deparar com, sei lá, 800 tentativas de fraude. Cartão de crédito falso. Porque os bandidos eles esquentam o cartão de crédito no delivery para depois usar no e-commerce. Entendeu? E que ótimo que eu não tinha feito. Imagina se eu faço uma campanha de marketing, eu tenho, sei lá, 1 milhão de pedidos, e um monte de fraudador sabe, eu tenho 1 milhão de tentativas de fraudes. Então, que bom que eu descobri aqui. A gente criou, vimos as soluções do mercado, mas criamos a nossa antifraude própria. Então, a gente ficou só melhorando a nossa operação. O treinador, o meu sócio Fuso, ele veio do Rappi. Já na beta, ele falava, cara, a gente está anos-luz, assim, em termos de operação, de visibilidade do negócio, do que está acontecendo, anos-luz, anos-luz. Os restaurantes também elogiam muito a nossa plataforma, assim, porque tudo é em tempo real. Acabou o estoque, muda um preço, não sei lá. Então, a gente falou, tem um livro bem antigão que é o The Best Service is No Service. O melhor serviço é não precisar de serviço. A gente acredita nisso. Então, a gente precisava entender as coisas e os problemas para que eles nem aconteçam, porque se eles acontecem, eu não vou escalar. Entendeu? Então, foi isso. A gente ficou 8 meses ali, focado em conseguir um crescimento escalável. É a tal da fase beta. Né? A gente trabalhou muito na tecnologia. Já falei do OCP aqui, então quem quiser olhar depois o negócio. Então, a gente tem, até hoje, 3 programadores. Tá bom? 2 sócios e um até agora ganhou cotas da empresa também. E é isso aí. São 3 programadores e a gente criou uma plataforma que a experiência de compra não deixa nada a desejar para nenhum outro app. Nada. Falta funcionalidade, promoção 2x1, isso, aquilo. A gente vai ganhando novas funcionalidades com o tempo. Mas a experiência de compra, acompanhamento de tempo real, está impecável. A gente focou muito em sistemas de automação. Então, a gente saiu plugando em coisas que não eram core, tá? Para a gente ganhar escala também, sempre com cultura do cliente e manter o máximo de canais de escuta e participação. Tá? E daí aqui eu digo para vocês também muita dica. Gente, tem muito software, muito sistema gratuito para iniciar. Se você já começa a ficar um pouco mais profissional, tem programas para startup. Então, aqui a gente usou o Freshdesk, usamos por 1 ano e meio sem custo nenhum. Depois começa a cobrar, você fica meio preso ali, né? Mas pelo menos no começo você consegue viabilizar o seu MVP, colocar já com automações e tudo mais. E daí, vou dar um pulo aqui para o log de dados. E a gente tem muito dado. Dizem que uma das características da startup é ser data-driven. E a gente realmente fica olhando tudo. Quais são os restaurantes que não abrem? Por que não abre? Como veio que se cadastrou mais rápido? Onde é que eu estou tendo o maior volume de pedidos para definir qual é a próxima região que fez? Isso aqui, gente, é gratuito. Tá? Então, eu não sou programador. Tem coisa que não precisa ser programador. Uma competência do futuro, para mim, já devia ser do futuro há 10 anos, é você ser low-coder. Pensa que tudo é uma startup. O Gmail é uma startup, começou como startup, os servidores são uma startup, os aplicativos que vocês instalam no celular, todos eles são uma startup. Tá? Só que hoje existem muitas coisas, e muitas startups que fazem as coisas para você. Um caso brasileiro chama Pipefy. Gente, é minha outra startup, agora estou usando o AppJust também, eu coloquei um monte de automação de fluxo de processo no Pipefy. É low code, eu vou lá, crio um card, crio um processo. Na hora que isso aqui acontecer, me lembra daqui 3 dias, mando um e-mail para o cliente. Sabe, num processo de recrutamento. Gente, o Excel é legal, eu uso pra caramba o Excel. Só que é o seguinte, tem coisa que você precisa automatizar, você não vai ficar lá toda hora. Isso aqui, lê um Excel. Tá? Isso aqui lê um Excel. Qualquer coisa que você tem online, seu banco de dados sujo, e algumas coisas, se você dedicar o mínimo de tempo para entender, cara, você pluga, as coisas acontecem. Então, procurem muito no Google. Faz a pergunta da maneira mais simples que vocês imaginarem. Como é que eu mostro os dados do meu Excel num mapa? É só uma questão de curiosidade, gente. Entendeu? De novo, a gente só tem 3 programadores na empresa, só que todo mundo é estimulado a curiosidade. Eu sou um chefe meio doidão, às vezes, e o pessoal, às vezes, fica pressionado, porque eu falo, cara, por que você já não me manda assim? Por que você já não fez um count? E daí eu vou lá e ensino um pouco, porque é isso, a gente tem que fazer para não depender da gente. Os bons programadores eles dizem que eles são preguiçosos, que eles já criam algo para automatizar para eles, depois não precisaram fazer 2, 3 vezes. Então, eu deixo aqui um convite a todo mundo
a ser mais curioso, e a solução que vocês precisam está na internet, e muitas delas vocês vão conseguir fazer sem um programador. Low code, a configuração, definição de parâmetros, as respostas estão na internet. A gente também tinha um plano claro. Para escalar, você tem que saber para onde vai, você tem que ter uma meta. E um monte de gente me pergunta, como é que eu faço uma projeção de uma startup, de um negócio, de vendas? Cara, é pensamento sistêmico. Está correlacionado com a quantidade de vendedor, está correlacionado a ads, como é que eu meço o boca a boca? O meu boca a boca depende de restaurantes, então quantos restaurantes eu vou ter e quais as minhas estratégias para fazer o restaurante para falar de mim. E aí você vai criando as suas premissas que vai fazer as suas projeções. E daí você vai lá e vai fazendo, e vai medindo, e vai melhorando. Tá? Então, acho que essa parte, gente, essa parte média de automações, eu acho que a parte, falando de escala, de crescimento, é a parte mais importante da apresentação. Tá tudo na nossa mão e é mais tangível do que parece. Tá? Então, a gente tem todo esse planejamento, só que na nossa cultura tem muito essa questão do crescimento sustentável. Eu não quero criar uma empresa que depende de R$1 milhão por mês, ou de metade desse dinheiro em cupom. Um time enxuto, muito bem escolhido, trabalhado, estimulado para ser curioso, estimulado a resolver os seus próprios problemas. Cara, vai, tenta, procura no Google, automatiza, ou pergunta, vê se a gente pode te ajudar. Mas não fica fazendo aquela coisa manual no caderninho. Entendeu? Nem tudo list. Entendeu? Uma boa gestão financeira, não podemos errar. Processos ágeis e descentralizados. O meu sócio, quando ele explica a App Justo, um pouco diferente de mim, ele fala sobre autonomia e sobre descentralização. Quando a gente fala aqui de Coffee Token, a gente está falando de descentralização. Essa palavra, gente, ela é maravilhosa, ela alivia. Eu, enquanto líder, preciso empoderar as pessoas, preciso dizer o caminho das pedras, preciso dar ferramental. E se eu quero andar rápido, não é um bom gestor. Entendeu? Sabe aquela história do líder servidor, aquele papo todo? É verdade. Você tem que deixar a galera trabalhar. Tem que deixar errar, tem que deixar cair. Entendeu? Tem que estimular o erro. Entendeu? O que não dá é pessoas que só erram. Entendeu? Mas não pode ter medo de errar. Entendeu? São coisas bem distintas. E sem uso de crescimento artificial. Porque é fácil demonstrar um crescimento que não se sustenta. A gente tem hoje uma recorrência de 2,7% de compra, o que é muito bom. Item 5, como escalar? Todo mundo quer saber. E grana? Como é que começou o negócio? Vamos lá. Primeiro, não posso reclamar. Eu e meu sócio, a gente já tinha saído de uma empresa, a gente tinha o mínimo de recursos para sobreviver. Tá? Isso ajuda e ajuda muito. Eu costumo dizer que empreender muitas vezes não é para pobre. Tá? E devia ser, o governo tem que estimular mais. Felizmente, vocês são cooperativa, que vocês têm alternativas para isso. Admiro demais as cooperativas nesse aspecto. Só que, às vezes, a pessoa tem que pagar o aluguel, tem necessidades básicas para cumprir, que não pode se dar ao luxo de não receber salário aquele mês. É uma coisa que o Brasil tem que resolver. Quando eu estava no Cuba, dentro do Itaú, eu levantei essa pauta 5, 6 vezes, é o core do Itaú. Cara, disponibiliza cartão de crédito para pagar servidor. Porque, às vezes, a pessoa não tem um cartão de crédito para pagar o servidor. Como é que vai ter um site, um app? Mas isso é uma pauta para uma outra apresentação aí. Mas é muito importante a gente conversar sobre isso. Então, a App Justo primeiro levantou 910 mil. A gente pegou lá uns 400, depois pegou mais 510. Isso deu dinheiro para a gente viver mais ou menos 14 meses. 14, 15. Foi quando a gente construiu a plataforma. Ficamos lá codando, fazendo tela, testando, falando com gente, validando. Bom, vamos fazer nosso primeiro pedido. E foi muito feliz, que o primeiro pedido já funcionou. Só de trabalhar com o Saulo, que é um gênio, um ótimo programador, o Renan também, que foi um machado, o Dani. E a gente o nosso período de teste durou menos de um mês. Gente, para um projeto dessa complexidade é muito pouco tempo, tá? É muito pouco. E agora a parte mais legal. Não sei quem aqui viu isso, mas procurar App Justo na internet vai ser uma das primeiras coisas que vocês vão achar. A gente fez um equity crowdfunding de 1,8 mil. Então a gente queria ter nascido cooperativa, a gente ficou 5 meses tentando ser cooperativa. É um outro papo também, mas por questões tributárias, de governança e a velocidade que a gente precisava, a gente descobriu que a gente não ia conseguir nascer agora. O Gustavo está me ajudando a desenhar uma estrutura que, de repente, a gente vai conseguir fazer um híbrido agora, que a coisa já existe, que a gente já tem governança, que a gente já tem disciplinar. Mas, para nascer, a gente não conseguiu. Mas a gente se inspira muito no modelo cooperativismo em todos os aspectos. O mais próximo que a gente achou é um investimento coletivo, não é vaquinha. A gente fez um investimento coletivo recorde no Brasil,
onde 939 pessoas investiram no App Justo. E a gente fez do menor valor, a gente queria viabilizar que entregadores se tornassem donos da plataforma que leva o sustento deles. Então, o valor mínimo é de R$100 de investimento. Isso, gente, no Brasil isso não acontece. Tá? Normalmente, um investimento coletivo é 2.000, 2.500. Começa disso. É muito comum o investimento coletivo de mínimo de 10 mil. Então, assim, a gente fez de R$100 e temos, sim, dezenas de entregadores, de restaurantes, como sócios da plataforma. E lembra do primeiro bloco de como escalar? Sobre somar forças e ter um objetivo em comum? Se hoje um entregador prefere que o App Justo dê certo, porque ele ganha mais no final do mês por corrida, se um restaurante prefere direcionar o cliente dele, porque ele vai ganhar no final, agora alguns deles já estão preferindo se tornar porque eles são donos. Algo que para mim é novo, mas para vocês é super normal. E muito me inspira. E espero em breve ter todos os entregadores. Nós. A gente está até pensando em fazer um jeito que ele pode converter a renda, já ter um pouquinho mais, ou os restaurantes e tal. Nosso custo mensal hoje está girando entre 160 e 160 mil. Então, assim, a gente precisa correr. Tá? Por quê? Porque a gente faturou, mês passado, uns R$12.000. A gente está queimando, então, 160 menos 12, R$158.000. E a gente tem que correr com isso. Só que a gente acredita que vai dar certo. A gente tem esses recursos aí para segurar a gente aí por mais um tempo. Vocês podem ver que não dá muitos meses. Tá? Estamos falando aí de março, abril. Mas tem esperança que essa proposta a gente vai melhorar a comunicação, vai acertar, e a gente vai conseguir mais recursos, inclusive, tá? De venture philanthropy, ou de repente, alguém que se interesse pela causa e tem o que a gente chama de investimento paciente. Que o investimento do impacto social vem antes do lucro. O lucro vai vir, o mercado é gigante, 60 milhões de pedidos só em um app, mais 150 milhões de pedidos no WhatsApp. Quem está no WhatsApp preferia um app de regra de taxa justa. Já resolve entregador, já tem automação, já está integrado lá. Então, a gente acredita realmente que o mercado é grande, não tem tantos concorrentes diretos, são gigantes, né? Mas com regras de taxas justas e todo mundo somando forças, vai dar. Então, isso aqui foi o que a gente arrumou para ser o mais próximo aí do startup. Item 6 e último, como escalar? Comunicação e marketing. Tá? Eu contei para vocês que eu nunca fiz um ad, que eu contei para vocês que eu nunca... Não, a gente é contra o cupom, né? A gente acredita que esse modelo vai dar certo. Daqui a uns anos a gente vai descobrir se deu certo ou errado. Tá? Se em algum momento tiver que corrigir a trajetória, a gente corrige, ninguém é dono da razão, a gente está validando o modelo aqui. Mas é isso, a primeira coisa de marketing é validação de mercado e ter objetivos comuns. Validar o mercado. Gente, isso serve para intraempreendedorismo, num projeto que vocês estão fazendo aí dentro de casa. Isso é liderança de projeto, é validar se ele faz sentido. Tá? Isso é muito importante. Tá? Tem que fazer sentido para a pessoa. Então, agora eu vou pegar um exemplo do Luiz, esse eu vou lembrar, que é, na ponta ali, ele estava usando. Está fazendo sentido, não adianta ter uma ideia que ela não está tangível, ela não tem utilidade. Tá? Isso não serve, gente. Então, tem que ter utilidade. Isso significa validar mercado. Ele tem a utilidade para alguém. Ele faz sentido para alguém. Então, o marketing começa daí. Tá? Volto para a história do consumidor desgastado. Então, nosso marketing é o boca a boca. Ah, mas vamos ver se ele vai acontecer? Não, não é assim. Tá? A gente trabalha senso de comunidade, a gente faz encontros, a gente trabalha uma lista de newsletter, a gente se comunica através de pushes. Encontrei o Gustavo e o Ale ontem, falei, vocês poderiam fazer um post aí de quando vocês já economizaram algum pedido? Então, a gente está estimulando, aqui foi verbalmente, mas às vezes é um e-mail sugerindo fazer isso. Esse apoio é muito ajudante para essa causa dar certo. Então, você tem que ter metodologia prática para dar certo nessa estratégia boca a boca. Tá? Se for uma estratégia de ads, cara, gasta pouco, vê qual é de que dá mais resultado, põe 5 diferentes, vê o que dá mais resultado, e daí você usa mais. Eu em 2006, eu trabalhava na Wandering, trabalhando com DBM, Database Marketing. A gente tinha a base da telefônica para mandar lá de 1 milhão de e-mails. A gente fazia o seguinte, mandava 5 e-mails diferentes para 2.000 pessoas cada. Daí a gente via qual era o título que abriu mais, qual era o e-mail que teve mais clique, fazia a versão final e mandava para o restante da base. Outra coisa muito legal é personalização. Não mandar para todo mundo. Gasta um tempo, brinca no Excel. Cara, se eu posso colocar o nome da pessoa, se eu posso colocar o restaurante da região da pessoa.
Então, personalização é muito importante, é de ser data-driven. Tá? Então, trabalhar muito isso para que você consiga esse tipo de resultado. Descentralização, gente. Não sou eu que vou conseguir fazer a gente chegar em 1 milhão de pedidos por mês. Tá? Agora, a rede consegue. A rede consegue. Por isso tem que trabalhar muito. Comunidade, restaurantes comprometidos. Eu ainda não tenho um gerente de marketing no AppJusto. Contratei a nossa primeira designer, nossa primeira redatora, a Cissa e a Ana, em agosto com os recursos do X Crowdfunding. Mas há 10 meses eu tenho um gerente de comunidade de restaurantes, uma gerente de comunidade de restaurantes e um gerente de comunidade de entregadores, que fala com eles, se relaciona com eles. O objetivo deles não é fazer upsell, cross-sell, tentar fazer na venda. É escutar, é trocar, é manter os grupos ativos. Pensa Harley Davidson. Harley Davidson não precisa fazer marketing, ela trabalha a comunidade, ela está num nível tão grande que ela cuida dos grupos e não do consumidor final. Ela cuida dos fornecedores, ela estimula o pessoal a montar uma jaqueta e vender uma jaqueta que não é oficial. Mas para ela é um trabalho de marca incrível. A Nike, a Mizuno tem ali a comunidade. A Apple, gente, vai explicar por que pagar aquele valor no iPhone. Mas você tem todo um senso de pertencimento, de comunidade. Isso é estratégia, isso é trabalhado, não acontece por acaso. Então, para mim, daí tem um termo de startup que é o CAC, custo de aquisição de cliente. Tem outro que é o LTV. Então, o CAC, quanto custa um restaurante entrar para mim, quanto custa o consumidor? O consumidor, até pouco tempo atrás, ele era um CAC negativo. Por quê? Porque eu não tinha custo de marketing, de comunicação, nem nada direcionado ao consumidor. Então, por quê? Porque quem me trazia o consumidor aqui? Então, quando entrou o Generoso Burger, do dia para a noite, um mês, eu aumentei 100 pedidos por mês. Era ele falando para o consumidor. Cangote, sorveteria vegana. Cara, os caras vendem uns 30 sorvetes por dia. É fantástico. Entendeu? Tamashi Ramen, escolheu sair do rap. Entendeu? Barbalcão, escolheu estar só no AppJusto. Tá? Barbalcão, todos os pedidos dele. Um monte de famoso, inclusive global, que vai lá nesse lugar aí, está conhecendo o AppJusto. Pareces acabou de entrar, tomara que eles façam o mesmo trabalho. Mas eles não fazem por acaso, eles têm que entender a proposta, o onboarding, como ele é visto. Então, tem todo esse cuidado da jornada do cliente para isso acontecer. Isso é estratégia. Tá? Mesma coisa para entregadores. Nem vou me estender aqui, mas é isso. Ó, alguém teve que fazer esse adesivo. Alguém teve que deixar esse adesivo disponível em algum lugar. Isso são as estratégias. Esse é o marketing de guerrilha. Entendeu? Eu não pedi para eles colocarem o adesivo em cima do logo do concorrente. Mas, para eles, isso é um ato de revolucionário, de anarquia, talvez, que, para a gente, traz um monte de outros entregadores. A gente sente que o resultado é maior do lado do entregador, de entregador para entregador, do que entregador para consumidor. Só como é que eu estimulo o entregador, quando vai entregar uma comida, a falar, por que a próxima vez você não pede no AppJusto? Quando ele vai num restaurante pegar uma comida para falar, por que você não está no AppJusto? Sabia que eles não têm mensalidade? Sabia que a remuneração deles é só 5%? Ou entra lá, vamos se ajudar. Isso é um trabalho de comunicação empenhadíssimo, assim, sabe? Que a gente ainda está só arranhando. Estou fazendo aqui 3 mil pedidos por mês. Isso é nada. Nada. Estamos só em uns 20 bairros de São Paulo. Isso é nada. Vocês não sabem como eu estou ansioso, para não dizer frustrado, que eu queria estar muito maior. Mas a gente sente que está aqui crescimento sustentável e sólido. Com regras de taxas justas e todo esse estudo de comunidade, em alguma hora vai vir o tipping point. Daí, na hora que vier, a coisa vai acontecer. Eu só preciso sobreviver até lá. Por isso que eu preciso ser enxuto. Entendeu? É isso aí. E o espontâneo, boca a boca. A gente saiu na capa da revista da Vila Madalena com uma matéria super legal. São os entregadores que você viu. O pessoal já colocando o nosso logo em materiais impressos e flyers dele. Eles compram esses flyers, gente. Para colocar, a gente disponibiliza para eles, a gente põe o logo e o QR Code deles. Daí a gente manda lá na print, entrega, eles que pagam o boleto. E eles mandam junto com as comidas. Que tal o seu próximo pedido ser pelo AppJusto? É isso que está escrito aqui. O restaurante está tão alinhado conosco que essa é a estratégia de marketing dele. Influencers sem pagar falando da gente. A gente já teve chefe de cozinha, o Gregório do Vivier, esse aqui é do Come Comigo, alguns chefes veganos, falando da gente espontaneamente. A Irina, que é uma influencer lá bem forte de São Paulo, tem uns 600 mil, acabou de abrir um restaurante, Cuscuz da Irina. E daí ela perguntou, gente, lá nos stories dela, porque ela é super interativa,
em que deliveries você acha que tem que estar? Cara, umas 8, 10 pessoas falaram, tem que estar no App Justo. E ela não sabia. Daí ela entrou no nosso inbox, mandou uma mensagem, vamos falar? E ela vai iniciar o delivery dela só no App Justo. E isso que ela já foi patrocinada por outras plataformas no perfil lá de influencer. Tá? Então é isso, gente. E também, vira e mexe a mídia, procura a gente, falou muito do crowdfunding que a gente fez, fala da gente, da remuneração. Já saímos no DigiLabor também, né, sobre experiências alternativas de trabalho por plataforma, e assim por diante. Né. A gente também tem essa rede de investidores, que eu contei para vocês que todos se tornaram sócios. Foi a forma mais acessível e rápida que eu arrumei desse princípio de cooperativistas, que é o stakeholder se tornar o shareholder, né? Os envolvidos se tornarem donos. E é por isso que a gente foi convidado a palestrar também no SEMI Summit, né? O Customer Management Summit. Que ele falou, cara, vocês têm ownership num nível tal. Desculpa as palavras em inglês, cara, mas o meu DNA startupeiro, eu tento desligar um pouco, mas às vezes ele está aqui dentro ainda, internalizado ainda. Mas esse senso de pertencimento. Tá? E a gente trabalha muito essa questão de senso de pertencimento. Então é isso, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado à honra do convite. E é isso aí. Só é bom quando é bom para todos. Valeu? Obrigado, Rogério. Obrigado pela sua palestra. Pessoal, temos tempo para, acho que, uma pergunta aqui do Alexandre. Eu queria pescar algumas coisinhas na sua fala que são muito legais para as cooperativas. Acho que tem uma coisa muito bacana que é o seguinte... primeiro, o uso da tecnologia. A gente fala que a tecnologia depende do uso, ela não é boa, não é ruim, depende do uso. Eu discordo veementemente disso. Né? Antigamente a gente tinha um relógio, a gente olhava a hora e tudo bem. Agora, quando a gente cria um aplicativo para coletar quanto tempo eu olhei a hora, o que eu faço, eu tenho intenção. E a gente não questiona a intenção do algoritmo. Né? E eu acho que você traz para a gente um exemplo. Assim, o algoritmo está aqui, está aberto, ele tem tal intencionalidade e a gente deixa aberto para que possa ser verificado. Sabe? Isso para mim é um exemplo de transparência e é um exemplo de companhia que a gente quer atuar. Sabe? É um exemplo que a gente deve incentivar. E é um exemplo que as cooperativas muitas vezes têm por trás. Então, se a gente for pegar as cooperativas de plataforma, elas seguem princípios muito parecidos com esse. Né? Tem um entendimento muito claro da tecnologia e de como a tecnologia é colocada. Isso é uma coisa muito bacana. Outra coisa interessante, assim, vocês exploram um mercado que é imenso. E batem de frente com o cara que quer ser um monopólio. E a cooperativa também é isso. Sabe? A cooperativa também é isso, muitas vezes. Sabe? A cooperativa está ali com uma série de trabalhadores, uma série de cooperados, se organizando para vencer um poder dominante que ele tem que se estabelecer. Então, quando você pega lá a história das primeiras cooperativas de crédito, que emprestava dinheiro a 1%, pegava dinheiro emprestava 2% e pagava 1%, e dessa forma ia se organizando, as pequenas cooperativas de agricultores que estão se organizando para poder vender, para poder levar para o mercado. Né? É muito bacana. Por exemplo, a ideia que o Luiz nos trouxe do Coffee Coin. Né? Então, quer dizer, tem uma questão da gente entender o mercado, colocar isso no negócio, ser ousado e saber para que a gente está fazendo. Né? Então, quando você traz, a gente sabe que o App Justo não é uma cooperativa, mas ele funciona com princípios muito alinhados. E isso, para mim, é uma coisa que não tem preço. Né? Eu queria saber de você, assim, vocês partiram com essa ideia, com essa clareza, ou essa clareza ela foi se dando ao longo do tempo? Né? Em tempo, eu sou cliente, uso, recomendo, sabe? E eu acho que vocês fazem um ótimo serviço para esse mercado. Esse é um mercado que sofreu demais nos últimos tempos, deixou restaurante refém, deixou o trabalhador refém, precarizado. Hoje, tem gente que, se não vender pelo iFood, por exemplo, não consegue vender porque ele está tão preso nessa rede que ele não consegue sair. E o App Justo dá para ele uma porta de emergência para que ele possa eventualmente sair. Então, além de tudo, é um negócio que parece que encaixa como uma luva assim, para os nossos tempos. Isso é muito bacana. Obrigado, fico feliz. A sua pergunta
fez eu lembrar o ponto que eu tinha esquecido na hora que eu estava naquele slide do MVP e do MTP. Então, você perguntou se já estava tão claro para a gente o caminho. Boa parte estava claro, porque o modelo de negócio não foi difícil pensar nele, e o que eu lembrei ali foi o que o Luiz falou, que já tem muita coisa pronta, não tem porque eu reinventar a roda, tem o que já existe. Então, o fato de já ter um benchmark tão bom, competente, porque a experiência do app todo mundo sabe que é boa, a experiência de pedir é ótima, tem muita gente competente na empresa lá. Então, a gente pode ganhar muita velocidade, que já permitiu a gente... Falou, não, a gente pode se dar o direito de nascer já nesse estágio. O que a gente queimou a cabeça e que a gente foi fazer foi em relação ao, não só ao modelo de negócio do 5%, mas a gente tem lá uma coisa que a gente deu o nome de frotas, que é a maneira que os entregadores se organizam para definir o valor do próprio serviço. Porque não sei se alguém aqui já usou um aplicativo chamado InDriver, que é um aplicativo alternativo ao Uber, essas coisas, inclusive usei aqui em BH, funcionou bem. Eu já uso ele há uns 4, 5 anos, e ele tem um esquema que você diz quando você quer pagar, os entregadores começam a mandar os seus preços. Isso dá autonomia, que é um ponto que a gente pega, só que isso pode gerar um leilão de preço. E quando a gente tem pessoas que não têm uma educação financeira e, de repente, estão desesperadas para qualquer trabalho, isso pode começar a baixar o valor das pessoas e a gente cai na precarização de um jeito novo. Então, a gente criou uma maneira deles se organizarem. Então, isso a gente quebrou muito a cabeça. A questão do cupom, que a gente é bombardeado por todo mundo todo dia. Porque não tem cupom, porque não tem cupom, é consumidor, é restaurante. O restaurante implora para ter cupom. Então, a gente teve que ser muito coerente na estratégia. Então, não vai ter cupom porque a gente precisa mudar uma cultura, porque se eu quiser concorrer cupom ou o jogo do bolso, eu vou perder. Todo mundo que tentou brigar com o cara, tá. Então, eu preciso mudar o mindset. Qual que é o mindset? Deixa eu ver quanto está no app justo. Deixa eu ver quanto está no app justo. Entendeu? Opa, é por isso que o entregador está conseguindo ser valorizado. Tem um modelo de negócio diferente. Então, teve vários outros. Essa questão de chegar na clareza, de entender o que é uma gig economy com autonomia e sem autonomia, explicar agora foi fácil. Mas entender que o problema estava aí foi se construindo, entendeu? E é uma tese que eu adoro, assim, queria até escrever mais sobre essa questão da autonomia e a plataforma com autonomia e sem autonomia, porque é aí que está a instrumentalização de nós, seres humanos. Então, foi um processo. Tem coisas que eram dadas, tem coisas que foram indo, e em termos de operação, nossa, a gente muda um monte de coisa o tempo todo, porque a gente vai aprendendo. Rogério, muito obrigado pela sua palestra, valeu, parabéns.